Fala, meus amigos e amigas são paulinos, um ótimo sábado para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor, que joga neste sábado pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Mirassol. Estou trazendo um corte com as últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Vamos falar sobre o São Paulo um pouco? Porque, ó, a gente vem falando do São Paulo bastante ao longo dessa semana, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre Copa do Mundo de Clubes. Júlio Gomes entra com a gente, já está conectado. Mas antes queria tratar um pouco do São Paulo, porque tem esse jogo contra o Mirassol no fim de semana, Hernan. Joga no Morumbi, né, uma vitória importante. O São Paulo, que vem aí de uma vitória contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, mas ainda precisa dar aquele up na tabela, né? Ainda está ali no meio da tabela, um campeonato aí com muitos empates, então precisa engatar uma sequência de vitórias. Na Libertadores está tudo bem, o time está classificado. Na Copa do Brasil agora também passou de fase diante do Náutico, mas agora precisa focar um pouco no Campeonato Brasileiro. O que o Zubeldia tem como opção? Muitos desfalques. O que dá para a gente imaginar desse São Paulo no fim de semana? É um São Paulo que precisa vencer o Mirassol. O Mirassol é um time que está chato. Muito competitivo, muito organizado. Né? Chatinho. Pode ter lei do ex aí, o King Naldo vai jogar contra o São Paulo. Tá louco para aprontar, que eu tô sabendo. Já me contaram esses bastidores aí que o King Naldo tá doido para aprontar no Morumbi. Já prometeu até dar uma provocada, né? Vai comemorar, vai fazer o joinha lá dele. Mas o São Paulo, agora a meta do Zubeldia tem esse jogo aí contra o Talleres, né? O Talleres, para confirmar a primeira colocação. O jogo é na terça, né? Para confirmar a primeira colocação. Mas o São Paulo sábado vê o jogo como um jogo muito importante. Para pontuar, para mais uma vitória, para firmar, se fincar e subir na tabela, que é o mais importante. O São Paulo tem o foco nas Copas, é verdade, mas o Campeonato Brasileiro não está largado. Não abre mão do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro do São Paulo, o São Paulo fez um Campeonato Brasileiro que, na avaliação interna, foi bom, classificou direto para a fase de grupos, mas esse ano pode ser melhor. Só que já deixou, né, o carretel escapar um pouco. E aí quer recuperar. E o jogo de amanhã é um jogo para vencer. Um jogo para vencer, apesar do Mirassol estar muito competitivo, aliás, uma campanha que vem até surpreendendo muita gente subindo aí da Série B, PVC, mas é um jogo para vencer e para ter uma reafirmação aí no Brasileiro. A promessa do Zubeldia, depois do último jogo da Libertadores contra o Libertad, que precisava voltar a vencer no Brasileirão e voltou. O Mirassol está em 13º lugar, tá? O time que empata muito com o São Paulo, empata muito, mas é um time muito competitivo. O Mirassol não tem desfalques para o jogo do Morumbi. A gente vai falar do São Paulo. Atenção, torcida tricolor. Amanhã, São Paulo e Mirassol pelo Brasileirão. Será que tá tudo prontinho, tudo alinhado para esse jogo? Marina Buffon responde. Boa noite, Mar. Boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente nessa sexta. Sim, tudo pronto para esse duelo de amanhã, sábado, 6h30 da noite, no estádio do Morumbi, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem uma outra má notícia, porque o São Paulino já sabe que tem uma série de desfalques aí para esse jogo de amanhã. Lucas, Caleri, Luiz Gustavo, Ferreirinha, muito provavelmente Luque e Marcos Antônio devem seguir de fora por conta dos seus problemas também, mas hoje o São Paulo também comunicou a ausência do zagueiro Juan, que voltou a sentir dores no joelho direito, então também é desfalque confirmado para esse compromisso de amanhã, que é importante para o São Paulo continuar nesse caminho de vitórias, né? Ele já está a 3 jogos sem perder, um empate, 2 vitórias, contando aí, claro, a Copa do Brasil, que aconteceu na última terça-feira, enquanto o Mirassol está apenas um pontinho abaixo do São Paulo ali na tabela, né? O São Paulo é o 11º colocado, o Mirassol é o 12º. Então, qualquer mudança ali pode colocar o Mirassol à frente do São Paulo na tabela. Do outro lado, a gente tem o Reinaldo, vocês lembram dele, né? Lateral esquerdo, que fez história também no clube, deve estar amanhã aí, ele que é o artilheiro do Mirassol na temporada. Vou passar para vocês uma possível escalação do técnico Luiz Zubeldia, que vai ter que, de novo, aí mexer bastante as peças para conseguir ter 11 jogadores à disposição. Muito provavelmente, então, deve ser Rafael, Cédric,
Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Oscar, Luciano e Lucas Ferreira, e na frente o André Silva. Lembrando que o Cedric também pode funcionar ali como um pouco mais avançado e o Ferrarese atuando na lateral direita. Tá certo? Amanhã a gente vai estar por lá, no frio e na chuva, no Morumbis, para trazer tudo para vocês no Mesa Redonda de domingo. Beijo, bom final de semana. Beijão, Mar. E aí, Alex Olha, e Paulo Sérgio? Esse time do São Paulo é um time que tem problemas, tem desfalques importantes. A ausência do Juan, que hoje tem sido o melhor zagueiro do São Paulo, pode ser sentida. Mas é favorito contra o Mirassol. Então, isso que eu ia falar. O Marcos Antônio também faz falta, vem jogando muito bem. Mas mesmo assim, com esse time que a Marina nos passou, o São Paulo, jogando em casa, ele é favorito contra o Mirassol. Porém, não significa que o favoritismo é certeza de vitória, porque o Mirassol vem fazendo uma boa campanha, tem um ponto a menos só do que o São Paulo na classificação geral. O Mirassol surpreende para aqueles que pensavam que o Mirassol seria rebaixado no primeiro turno. Quem está fazendo isso é o Sport e quase o Santos, mas o Mirassol está no meio da tabela, brigando de igual para igual com vários times, surpreendendo a vários times, empatou com o Inter no Beira-Rio e pega o São Paulo no Morumbi. E você mencionando sobre tabela, o 17º colocado está com 9 pontos, Sim. que é o Grêmio. Sim. O Grêmio ganha e esses dois times, Mirassol e São Paulo, o resultado negativo é ruim para os dois. Até se empatar é ruim para os dois na ruim matemática. pros dois. Então é um jogo que precisa somar e somar vitória. Principalmente o São Paulo que vitória. joga em casa. Então o São Paulo jogando em casa, com certeza tem a vantagem, mas, mais uma vez, o Mirassol tem uma boa equipe, jogadores experientes e que jogam bem contra times grandes. E tem jogado bem, exatamente, tem jogado bem. E eu não sou daqueles que, por exemplo, se fosse fazer um palpitômetro aqui de brincadeira, São Paulo e Mirassol, eu não meteria 3-0 São Paulo, não. Se ganhar é por um gol de diferença, e olha lá que se não vai empatar esse jogo. E o São Paulo, com outros tipos de problema, né? Falta de grana e tudo mais, encara o Mirassol, ainda sem um monte de jogadores, mas joga no Morumbis, Arnaldo, contra o Mirassol neste sábado. É aquele, de novo, né? Precisa da vitória para ver se alivia um pouco mais a situação no Brasileiro. A situação na Libertadores, vai jogar contra o Talheres no meio da semana, na terça-feira, está um pouco mais resolvida, mas não tem um monte de jogador, né? E não tem treinador, né? Tá suspenso o Zubeldia por 2 jogos. Agora o novo desfalque. Zubeldia e Abel não trabalham nesse final de semana nos jogos, né? Zubeldia tinha tomado o 3º cartão contra o Grêmio e ainda pegou mais um jogo pela expulsão contra o Atlético, né? Lá atrás. Com o Ramon Abate Abel dando aula de arbitragem naquele jogo. Aliás, o Abel também acabou acumulando cartão amarelo e vermelho, ficou 2 jogos, né? Estavam perguntando aqui no chat se o Abel já não tinha cumprido contra o Bragantino. São 2 jogos, né, Márcia? E o Zubeldia também serão 2 jogos. O time vai ser dirigido pelo Max Cubeiras, com essa situação toda. Eu estava vendo o começo da discussão de vocês sobre preço dos ingressos. Acho incrível, o São Paulo pratica na Libertadores, num jogo que ele já está classificado, tal, um preço da terça-feira, o preço máximo de ingresso na Libertadores. Sim, quando tem jogo da Libertadores e vale bastante coisa, o torcedor de São Paulo vai. Mas dessa vez vale pouca coisa, certo? Seria o momento de alguém que nunca foi num jogo do São Paulo da Libertadores poder ir. E os caras põem o ingresso, né? Como o Vessone falou, olha, velho, é difícil. Final do mês, o caramba, 4 tem jogo no sábado pelo Brasileiro, enfim. E em relação ao time, não tem nenhum jogador do DM que vá voltar. A dúvida é se ele vai manter o time inteiro que se esfalfelou lá no charco dos aflitos, com o Oscar, inclusive, de volante contra o Mirassol, que é o time. Aliás, a gente costuma sempre ter uma certa benevolência com os mais fracos, né? E com os times que vão surgindo, vão tendo ascensão. Sabe, os clubes que não publicaram balanço estão 2 clubes da Série A que não publicaram balanço até agora? Quem? Quais são, Mirassol Márcio? e Botafogo. Mirassol e Botafogo. Então é bom a gente entender o projeto Mirassol um pouco mais a fundo, certo? Porque o do Botafogo a gente sabe como funciona, mas só para saber, só para constar, o Mirassol, que tem uma folha de pagamento considerável para um time caçula, com vários jogadores experientes, não publicou o balanço, assim como o Botafogo de Futebol e Regatas. Olha só, hein? Quem diria, hein?
Botafogo também não, e Botafogo ricaço, né? É isso. O Textor deve estar evocando as leis norte-americanas, né? Vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do São Paulo, que é a equipe do Mirassol. Nos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro, a equipe empatou 3, uma derrota e uma vitória. Essa vitória foi em cima do Corinthians, dentro da sua casa, lá em Mirassol. Estou trazendo aqui as últimas 5 partidas entre São Paulo e Mirassol, todas elas disputadas no Campeonato Paulista. Inclusive, nessa temporada, tivemos um jogo onde o São Paulo saiu vitorioso pelo placar de 4-1. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias do São Paulo e 2 empates. Já em relação à classificação, a equipe do Mirassol está exatamente atrás do São Paulo no campeonato. Está na 12ª colocação, 1 ponto a menos, com 11 pontos. Já o Tricolor está com 12 pontos, ou seja, é muito importante essa vitória do São Paulo para poder se distanciar até das equipes lá de trás e almejar já uma Libertadores. Além disso, o jogo será no sábado, às 18h30. Enfim, essas são algumas informações desse próximo adversário do Tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!